sempre tinha aquela curiosidade de conhecer como é que era a epopeia, a história dos nossos ancestrais e como eles começaram Teutônia. Em função disso, eu no estudo universitário comecei a me interessar em pesquisar esse assunto, a genealogia das famílias e quem eram os primeiros colonizadores de Teutônia, quem foram aquelas famílias que começaram a devastar a mata para fazer lavoura. Começam a comprar terras daquela sociedade. E o processo foi o seguinte: primeiro eles abriram trilha nos matos. E a partir das trilhas eles delimitaram os lotes. E dos lotes eles começaram a vender as propriedades, que no início tinha 50 mil metros quadrados. Primeiro vem aqueles excedentes populacionais da colônia de São Leopoldo, onde os filhos e os netos daqueles primeiros que começaram São Leopoldo já precisavam de terras. Essas famílias iam se expandindo, ou seja, iam atrás de outras áreas de colonização. Aí chegaram a Teutônia. Então, Teutônia, em 1862, começa a ter essas primeiras famílias que vêm da Picada Café, da Linha Nova, o Hortêncio, né? São os descendentes que nós chamamos de Hunsrücker. E aí veio um outro pastor que incentivou que famílias westfalianas viessem. Esses vêm, então, a partir de 1868, que é a segunda leva. Então, o que eles chamam de sapato de pau. E, por fim, em 1874, 76, vem a última leva, que é de austríacos. Mas essa é uma pequena leva que se instala na Germana Fundus e, em parte, na Paverama. Mas a preocupação deles era sempre ser autossuficientes. Eles queriam produzir as coisas que eles consumiam, porque eles não tinham recursos. A Maria veio muito pobre. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção na pesquisa da história, algumas tiveram a passagem custeada pela companhia colonizadora. Ela emprestou dinheiro para eles pudessem vir para Teutônia, nessas, se diz, 300 famílias westfalianas. Então o pessoal era muito carente. Então dependia o sucesso e o insucesso dependia deles. A colônia Teutônia logo chamou a atenção no contexto das outras colônias que foram organizadas pelo Rio Grande do Sul, pela província do Rio Grande do Sul lá fora, porque naquela época era império, chamava de província, depois se chamava estado. Que Teutônia começou a ser uma referência na questão da iniciativa privada de colonização. Quando eu falo iniciativa privada, por dizer uma coisa parecida hoje, que nem um loteamento, onde se faz a infraestrutura, depois se vende os lotes. É verdade que nos bares, nas reuniões, nas festas, o povo conversava sobre emancipação. Então surgiu essa vontade aos poucos. Em 1963 houve um movimento que surgiu no bairro Teutônia, Colégio Teutônia, os professores, nas reuniões de professores, no recreio, nos intervalos das aulas, entre os professores se discutia, Teutônia poderia emancipar, e a sede tem que ser aqui, no bairro Teutônia, distrito Teutônia. Então ali surgiu o movimento. Era Evaldo Ahlet, o professor Schwambach, Werner Trey, que era ex-professor aqui da Boa Vista, eles iniciaram o movimento. Então foi convocada uma reunião com sede em Teutônia, no Salão Schwambach, e ali então, naquela noite, foi decidido iniciar o movimento. Já no outro dia correram e colheram assinaturas, e foi então encaminhado à Assembleia Legislativa. Mas surgiram intrigas, e então o movimento foi suspenso. Klepke entrou com uma ação através do deputado Antonino Fornari, então esse movimento foi abafado e não teve continuidade. Só depois, mais tarde, 17 anos depois, Klepke então iniciou o movimento. Ele redigiu as regras, o termo de compromisso
que as lideranças de cada distrito assinaram, numa reunião que foi realizada em Lenguiru, na Casa Velha, do Adelmo, hoje é Adelmo Osekamp. Lá se reuniram numa noite chuvosa e então 30 lideranças dos distritos de Canabaro, Languiru e Teutônia ouviram o termo de compromisso que o Klepter redigiu e todos concordaram e assinaram então o termo. E a partir daí começou o movimento. Esse termo de compromisso dizia que o nome do município devia ser Teutônia, respeitando as origens, porque quando começou a colonização era a colônia Teutônia. Então, para satisfazer gregos e troianos, Teutônia é o nome. A sede será entre Canabarro e Lenguiru, agrada então canabarenses e o pessoal de Lenguiru. E que o primeiro prefeito a ser eleito deveria construir o centro administrativo. Então foram regras importantes. Daí partiram para o movimento da emancipação, que ocorreu então em 24 de maio de 1981, com o plebiscito. Eu tive o grande prazer de, junto com Ledi Schneider, liderar a campanha feminina pró-emancipação de Teutônia. E foi um trabalho lindo, maravilhoso. Começamos com poucas pessoas e pouco a pouco nós tivemos a adesão de milhares de mulheres em Teutônia para essa campanha emancipacionista. Foi um movimento muito bacana, muito legal, e eu tenho certeza que as pessoas antigas, essas lembram. Elas lembram a ponto de quando a gente vai por aí e encontra pessoas antigas, aí eles dizem, esse é o nome, a Ledi é a pessoa conhecida, a Ledi e a Leda era só a mudança de uma letrinha no meio, nós éramos as conhecidas que liderávamos o trabalho. Com certeza, esta campanha foi um dos grandes legados que nós deixamos para as mulheres teutonenses, porque até então as mulheres não estavam à frente destas campanhas políticas, muito embora não era uma campanha política partidária, mas era uma campanha política administrativa que visava a independência de Teutônia do município Mãe Estrela. Mas foi muito interessante. Como eu disse, eu na época trabalhava ainda na Delegacia de Educação em Estrela e fazendo trabalho com as escolas, a gente também não podia abandonar isso. Então, sempre no fim da tarde, de noite, sábado e domingo, nós fazíamos essas reuniões. E foi assim que a campanha a campanha emancipacionista já estava em andamento e nós sentimos que não se sabia quem dos dois ia vencer, se seria o sim ou o não. E aí nós fomos verificar de que as mulheres representavam mais de 50% dos eleitores em Teutônia. E aí resolvemos criar esta Liga Feminina Pró-Emancipação de Teutônia. Então são coisas assim que eu lembro com muita saudade até, foi muito legal. O esforço valeu e tanto a Leda quanto eu, nós tínhamos nos bairros também nossas lideranças e a gente planejava muito. Nessas reuniões a gente levava já um roteiro, né, todo ele planejado, o que nós vamos falar para não chegar lá e pensar que é só para preencher um espaço. Isso tinha muita seriedade, né? E olha, foi um sucesso. Realmente as mulheres, elas entenderam, se conscientizaram desse trabalho, entenderam a necessidade, viram que Teutônia, sendo emancipado, seria um município muito valoroso, muito pujante, que aqui os filhos e as famílias poderiam trabalhar e que aqui haveria muito mais progresso. Razão pela qual elas realmente todas se engajaram nesse movimento e tivemos o grande sucesso de realmente, assim, ter vencido este pleito. Foi muito interessante. Tem várias coisas que a gente poderia falar, né? Valeu a pena. Tudo que nós falamos na emancipação se concretizou. E hoje em dia, graças a Deus, Teutônia é tão progressista,
tão desenvolvido e está em alta no cenário não só regional, mas no cenário brasileiro. Foi uma grande honra ter participado deste movimento. Parabéns, Teutônia. 40 anos, parece que foi ontem. Precisamos continuar essa caminhada rumo ao progresso e sucesso, pensando além das alternativas econômicas que nós já temos, em novas, por exemplo, o turismo rural, porque nós somos um jardim a céu aberto e cabe a nós melhorar, embelezar esse jardim. Parabéns, Teutônia. Nós amamos essa terra. Onde nós nascemos, também queremos morrer. Parabéns a todos os teutonienses que hoje podem comemorar conosco essa data dos 40 anos de existência do município de Teutônia, que está dando exemplo para todo o Brasil. Portanto, para todos vocês, para todos os teutonienses, para todos os grandes líderes emancipacionistas, para todas as empresas, as indústrias, os agricultores, as mulheres, professores, todos que colaboraram para que este município chegasse a ser o que está sendo e que vai continuar progredindo cada vez mais, eu digo parabéns. Parabéns pelos 40 anos da emancipação de Teutônia. Foi uma grande honra ter participado deste grande evento que foi a emancipação de Teutônia. Obrigada. Eu me sinto muito orgulhosa em poder dizer parabéns, Teutônia, pelos seus 40 anos. Nós vamos crescendo juntos. Eu nunca me sinto assim. Agora eu estou me afastando porque eu já tenho certa idade. Não. Enquanto que a comunidade Teutônia precisa, nós estamos para ajudar. Parabéns, mais uma vez.